Com relação ao procedimento cirúrgico, o procedimento da síndrome do túnel do carpo, hoje, com o advento das incisões muito pequenas, as mini incisões, é um procedimento cirúrgico simples. Ele é realizado com 20 a 30 minutos de cirurgia de pele a pele, pode ser realizado com anestesia local, mas o paciente ele não tem necessidade de se preocupar porque ele também será sedado, principalmente naqueles pacientes mais ansiosos. Não há necessidade de internamento, o paciente pode dormir em casa. E com relação aos cuidados pós-operatórios, é importante que o paciente só depois que volte para casa monitorize a volta da sensibilidade dos dedos, que vai acontecendo paulatinamente horas depois. Deixe a mão sempre elevada, porque isso dificulta o surgimento de edema. É imperativo que o paciente, depois do procedimento, flexione e estenda bastante os dedos, e não é aquele movimento de piano, tem que ser fechar bem e abrir bem a mão. Obviamente o paciente não pode molhar o curativo e sempre está em uso de uma tipóia. O uso da medicação no horário correto, prescrito pelo cirurgião, é imprescindível. Atualmente nós adotamos as medidas de enviar o paciente para a fisioterapia o quanto antes possível. Não existe mais essa medida de primeiro vamos tirar os pontos para depois enviar para o fisioterapeuta. Hoje a fisioterapia anda em conjunto com a cirurgia de mão, de forma que às vezes no primeiro, no segundo dia pós-operatório, se o paciente estiver bem, se a movimentação estiver excelente, o paciente já vai para a fisioterapia e já começa. Quanto mais cedo ele começar a reabilitação, mais cedo será o sucesso, ele obterá o sucesso desejado. Algumas, não diria complicações, mas algumas situações podem acontecer, podem ocorrer no pós-operatório da síndrome do túnel do carpo. Uma delas são um incômodo doloroso nessas duas almofadinhas que nós temos na mão e nós chamamos de eminência tenar e eminência hipotenar. Isso não é uma complicação, isso ocorre porque na hora que nós abrimos o ligamento que ocasiona a síndrome do túnel do carpo, existe uma reacomodação dos ossos que constitui a parte rígida do túnel do carpo, e isso acaba levando a dor no pilar do polegar e no pilar do quinto dedo, por isso são chamados de dores dos pilares. Uma outra situação um pouco mais adversa que pode ocorrer é uma cicatriz um pouco dolorosa. Essas situações elas são resolvidas ao longo do tempo, o paciente não vai persistir com isso por muito tempo. Em torno de aproximadamente de 3 a 6 meses, as dores dos pilares elas desaparecem, e para tornar esse procedimento mais célere, a fisioterapia e 1 ou 2 infiltrações de corticoide, neste caso já com o túnel aberto, não levando a um aumento da pressão no interior do túnel, seria bastante benéfico e ajudaria, é um catalisador para que o paciente tenha esse problema resolvido. A incidência é pequena, em torno de 10%, algumas literaturas falam em 8%, e a tendência com os procedimentos menos agressivos e com a fisioterapia mais precoce é que cada vez ocorram menos.